Bom, voltei, estou aqui mais uma vez. Fiquei um tempinho sem produzir vídeo porque tive alguns problemas pessoais e tudo mais, mas agora já está tudo encaminhado e resolvido. Bom, nesse vídeo que eu vou trazer aqui para vocês hoje, eu quero falar um pouco sobre a questão da liberdade, um pouquinho da questão da angústia, o que a liberdade gera e por que ela traz essa angústia um pouco, né? E aí eu vou trazer uma referência muito bacana de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que ele escreveu bastante sobre o que seria angústia, os conceitos de angústia. E aí eu também falo um pouco sobre Sartre, que falava sobre a liberdade, né? O que acontece muitas vezes é o seguinte: quando nós temos que tomar a decisão de ou se eu vou para um lugar ou eu vou para outro, ou se eu opto pelo caminho A, pelo caminho B, isso nos gera sim uma certa angústia, principalmente porque nós não conseguimos ter o controle e nós não conseguimos saber para onde aquele caminho vai nos levar, né? A gente não sabe, não tem como a gente ter um spoiler, por exemplo, do que o caminho A vai trazer para nós de coisas boas, de coisas ruins, ou o caminho B vai trazer para nós de coisas boas e coisas ruins. E o que acontece muitas vezes é que, pela falta de segurança e pela falta de entendimento, de conhecimento do que está por vir, a gente tem medo, tem essa insegurança de qual caminho a gente tem que decidir e percorrer e tudo mais. E aí eu sempre falo que é muito importante que a gente se conheça muito bem, porque ninguém melhor do que você para se conhecer, ninguém pode te conhecer mais do que você. E aí é muito importante que a gente sempre ande, né, em equilíbrio com aquilo que nós queremos para a nossa vida, né, aquilo que nós optamos por seguir, por ter ou por ser, né? Mesmo que muitas vezes esses caminhos façam com que algumas pessoas se afastem, porque é normal, algumas pessoas elas são cíclicas na nossa vida, né? Uma das coisas que mais acontece quando as pessoas elas sentem angústia é a fuga. As pessoas elas querem, de certa forma, fugir disso ou mascarar esse sentimento. Porém, assim como qualquer outro sentimento, como alegria, felicidade, sofrimento, tristeza, solidão, esse sentimento de angústia, ele faz parte do ser humano, ele é inerente ao ser humano. Então, uma das coisas e uma das nossas fugas quando a angústia vem, ela bate, nada mais é do que o visual, do que o estético. E o estético seria o quê? A fuga para outros lugares. A gente sai, bebe, enche a cara, ou viaja, a gente fala, nossa, eu preciso de, sei lá, né, uma semana na praia, ou no pico do Everest, ou no Himalaia, e a gente entende que quando nós chegamos naquele lugar em que a gente achou que a angústia ficaria no nosso local de origem, a gente percebe que a angústia nos perseguiu e percorreu com a gente todo esse trajeto. Porque é normal, a angústia vai fazer parte da nossa vida. Porque essa nossa ideia de insegurança por não saber corretamente o que nós esperamos ou que nós podemos receber desse caminho faz com que a gente tenha medo e que a angústia ela se faça presente. E o que a gente pode fazer então em relação a tudo isso, né? E o que nós podemos fazer em relação à angústia? Sentir, nos permitir sentir essa angústia. Claro, quando ela se torna excessiva ao extremo, a gente precisa procurar ajuda de profissionais e tudo mais, mas toda vez que nós precisamos tomar uma decisão, ou toda vez que nós nos sentimos angustiados por alguma coisa que a gente não consegue controlar, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, né? Existe sempre a ideia do sentir, do entender, do tentar buscar alguma solução, ou tentar buscar conhecimento ou consciência daquilo que nos deixa angustiados, né? É muito importante, porque é muito mais fácil a gente fugir, mas a gente percebe que quando a gente foge, a angústia vai com a gente. Quando a gente vai para algum lugar, a angústia nos persegue.
Quando a gente sai de casa e a gente vai tomar uma cerveja, a gente quer o quê? Buscar prazer, porque o prazer muitas vezes é digamos assim, tapa a angústia, digamos, né, bem entre aspas, e aí a gente vai buscando prazer e mais prazer e mais prazer e mais prazer, e aí é importante a gente falar que o prazer ele libera o neurotransmissor de dopamina, e isso nos faz sentir prazer, só que a dopamina é o neurotransmissor do quero mais, então quanto mais você levar e trouxer, na verdade, estímulos externos de prazer, mais ele vai querer. Então, toda vez que você se sentir angustiado, você se sentir triste, você buscar pelo prazer, não pelo entendimento ou pela paz, você vai se tornar dependente daquele fator externo para te trazer algum tipo de prazer. Então eu quero que vocês entendam que sim, a angústia ela faz parte da nossa vida. O que nós temos que fazer? Acolher a angústia, entender, sentir, entender que ela faz parte da nossa rotina, do nosso eu, né? Que ela vai se fazer presente durante diversos momentos. E é claro que nós podemos mudar a rota no momento em que a gente começa a caminhar. Não é porque nós optamos pelo A que esse caminho ele tem que ser permanente. Ele pode... nós podemos recalcular a rota quando nós estamos andando. A gente consegue fazer isso. O que a gente não pode ficar remoendo e resmungando, se eu tivesse optado pelo caminho A ou pelo caminho B, eu não estaria passando pelos problemas que eu estou hoje. Realmente, você não estaria, mas nada impede de você não estar passando por problemas piores do que você estava passando neste momento. Porque isso o Clóvis de Barros Filho fala com muita maestria, nós não conseguimos conhecer as felicidades e as tristezas que aquele caminho nos proporcionaria, porque nós não optamos por percorrer aquele caminho, a gente não optou, né? A gente não consegue viver a vida que nós não escolhemos viver, entendeu? Então assim, angústia vai fazer parte da sua vida. Acolha, sinta, entenda, saiba o que está acontecendo, tente identificar o que está te trazendo essa angústia. Claro, se começar a se tornar algo extremamente nocivo a você, procure a ajuda de um profissional, vá conversar com pessoas que entendam do assunto, porque é muito importante. Tá? Mas não tente ficar fugindo para todos os lugares, quando a angústia bate, você foge, o sofrimento bate, você foge. Não, busque entender, porque quando tem entendimento, tem consciência, é mais fácil da gente tomar uma atitude mais sensata e com mais clareza. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, curta, compartilha, manda para as pessoas, comenta, e é isso. Um grande beijo para vocês.